Olá a todos. Meu nome é Mário Ezequiel, eu sou sócio, fundador e consultor da Boria, uma consultoria em gestão de escritório de advocacia. Eu sou economista, não sou advogado, eu estou nesse mercado de gestão jurídica há aproximadamente 20 anos. Em 2000, eu fui contratado pelo escritório Matos Filho para assumir toda a parte administrativa do escritório. Fiquei por 16 anos, em 2016 saí e montei uma consultoria em gestão de escritório de advocacia. Quero aqui agradecer a oportunidade para estar palestrando nesse primeiro seminário online sobre gestão jurídica da administração no direito. E a ideia é, nessa meia hora, falarmos um pouco sobre a vocação de ser advogado e o desafio de ser empresário. Eu trouxe aqui alguns slides que eu quero compartilhar com vocês para a gente ir abordando aqui nessa meia hora. O primeiro ponto é a formação em direito. Quem estuda direito ou quem quer ser advogado, na grande maioria, é por vocação. Escolhe a profissão por se sentir vocacionado em exercer a profissão de advogado. E quando você se forma em direito, você tem alguns caminhos a seguir. Um deles é a área pública, prestar concurso, ser juiz, promotor, enfim, alguma área, alguma atividade da área pública. Existe um outro caminho também que pode ser escolhido pelo advogado, que é atuar em empresas. Muitas vezes, trabalhar em departamento jurídico de empresas. Um outro caminho é atuar em escritórios de advocacia. De que forma? Ou sendo um advogado contratado, ou sendo sócio, montando o seu próprio escritório, tendo um escritório de advocacia como propriedade. Quando você vai por esse caminho, e é isso que eu quero abordar nessa nossa meia hora, você, na verdade, tem um escritório de advocacia. Você, como comentamos, tem a vocação, ou teve a vocação na grande maioria, de ser advogado. Foi por isso que você estudou direito. Mas quando você decide montar um escritório de advocacia, você se depara, enfrenta um grande desafio, que é o de ser empresário. E isso não se aprende na faculdade de Direito. Infelizmente, as matérias de gestão, as matérias administrativas, não são abordadas durante o curso de Direito. E para aqueles que decidem empreender e montar o seu escritório de advocacia, acabam se deparando com esse desafio, que é o de ser empresário. Vamos entender a história de advocacia como empresa, com as suas particularidades, é bem verdade. Tem regras específicas que definem como um escritório de advocacia deve atuar e deve se portar no mercado. Mas todos os segmentos têm as suas particularidades. O banco também tem regras do Banco Central, uma faculdade tem regras específicas para isso. Escritório de advocacia também. Existem regulamentação para que você possa montar o seu escritório, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas, respeitadas essas regras, o escritório de advocacia é uma empresa de prestação de serviço jurídico. Portanto, se você tem um escritório de advocacia, se você escolheu esse caminho, você é um empresário. E aí é o convite, é o grande desafio. Porque, enquanto empresário, você tem que, parte do seu tempo, se dedicar a pensar no seu negócio. Você se formou em advogado e você, muitas vezes, vai exercer isso e vai atuar. Ótimo, mas se você tem um escritório, você tem uma empresa e, portanto, parte do seu tempo deve sim ser dedicada a pensar no seu negócio. E o que eu quero abordar nesse nosso bate-papo é como fazer isso de maneira eficiente. O primeiro delas que eu quero convidá-los a refletir é o seguinte: se você montou um escritório de advocacia, você fez um investimento, né? É natural, por exemplo, se você sozinho ou com alguns colegas decide montar o escritório, vai ter que alugar um espaço, uma sala ou um conjunto, vai ter que investir, comprar móveis, equipamentos, contratar pessoas. Portanto, você vai colocar dinheiro nesse negócio. Com a cabeça de empresário, é razoável imaginar que você está esperando um retorno desse investimento. Muitas vezes você pode ter resgatado investimento, aplicações financeiras que você tinha para colocar no seu escritório, no seu negócio. A lógica é que, se você resgatou esse dinheiro que estava rendendo juros, a hora que você traz para esse empreendimento, é natural esperar que esse empreendimento lhe traga uma taxa de retorno que lhe satisfaça. Portanto, eu devo exercer a posição de empresário pensando no meu negócio. E aqui, como fazer isso? Gerindo bem. E existem várias ferramentas de gestão que podem e vão ajudá-lo
na condução desse papel de empresário. Por exemplo, gestão da estratégia, gestão estratégica do seu negócio, a gestão financeira, a gestão de recursos humanos, de comunicação e marketing, de tecnologia da informação e a administrativa. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, como você deve estar atento a essas ferramentas e se preocupar para que você possa ter uma boa gestão e ter um sucesso, não só como um bom advogado, mas também como empresário. Quando a gente fala em gestão estratégica, o que é isso? De uma maneira bem simples, é pensar o que você quer para o seu escritório. Que áreas jurídicas você quer atuar? Eu vou atuar na área tributária, na área trabalhista, na área societária. Eu vou ser um escritório abrangente que vai atuar em diferentes áreas. Eu quero ter um escritório full service que vai atuar em todas as áreas. Quais são os segmentos de mercado que eu quero atuar? Eu vou advogar para o varejo, para o comércio, eu vou advogar para indústrias, eu vou advogar para o setor financeiro. Quais as áreas geográficas onde eu quero estar presente? O meu escritório é um escritório local, eu vou atuar na minha cidade. Não, eu quero atuar na minha região, no meu estado, no meu país. Veja, quando eu defino uma estratégia, quando eu tenho claro quais são esses caminhos, fica muito mais saudável eu gerir a minha sociedade buscando o retorno para atingir essa estratégia. Quais são as áreas que eu quero atuar? Qual o segmento de mercado ao qual eu devo conhecer, devo me especializar e aonde eu devo estar presente? Qual o mercado, a área geográfica que eu pretendo abranger? De novo, ter clareza sobre isso. Se você está sozinho, se você tem vários sócios, ter um alinhamento dessa estratégia é essencial para que você tenha sucesso. Eu costumo dizer que de todas as ferramentas, a ferramenta estratégica é a mais importante. Uma estratégia bem desenvolvida, bem desenhada, fará com que todas as demais iniciativas, nas outras ferramentas, se alinhadas a esse grande guarda-chuva, se penduradas a esse guarda-chuva, farão com que você não perca dinheiro, que você canalize todos os esforços em prol, em busca daquela estratégia que você desenhou. E veja que não tem certo ou errado, tem diferentes caminhos, mas é importante você saber qual o caminho que você quer para o seu escritório, desenhá-lo, ter clareza disso para que as demais ações, as demais iniciativas ajudem você a atingir essa estratégia. Falando de gestão financeira, é fundamental, nós falamos lá atrás, que você, enquanto empresário, vai investir na sociedade. Portanto, ter uma preocupação para gerir financeiramente a sociedade, buscando um retorno sobre aquele capital investido, é muito importante. E aqui, algumas ferramentas dentro da gestão financeira. Orçamento. Ter uma previsão, um planejamento orçamentário. Saber quanto o seu escritório custa. Montei o escritório, qual é o meu custo mensal? Eu alugo um espaço, eu tenho profissionais, eu gasto com energia, com telefonia, com cópias. Aonde eu estou gastando? Quanto custa manter o meu escritório? Também planejar as receitas. Qual é o faturamento que eu tenho ou qual é o faturamento que eu devo buscar para que eu possa pagar esse custo e ter o retorno, ter uma retirada ao final do mês ou ao final de um determinado período. Então, planejar isso, projetar isso, ajuda muito você a administrar financeiramente a sua sociedade. Criar relatórios para que você possa ir medindo tudo isso que você desenhou para saber se você está atingindo ou não. Se não estiver atingindo, quais são as iniciativas, quais são as ações essenciais que você deverá fazer para que você possa atingir. Relatório de lucratividade, um fluxo de caixa para saber se eu tenho um descasamento entre entrada e saída de dinheiros. Isso faz com que, se você administrar e gerir adequadamente, você tenha sucesso financeiro. Estabelecer e criar indicadores financeiros, margem de lucratividade, margem de contribuição, indicadores de desempenho. Se eu aponto horas, se eu tenho um time sheet, quais são os profissionais mais rentáveis? Se eu tenho sociedades, se eu tenho profissionais que não estão tendo muito trabalho, como é que eu posso aproveitar isso? Como é que eu posso gerir e administrar esses profissionais? Se eu trabalho com processo, qual a quantidade de processo por cada advogado, por cada grupo, por cada sócio? Como é que eu posso fazer com que as pessoas sejam mais produtivas, agregando mais valor à minha sociedade? Então, a gestão financeira, através de ferramentas como orçamento, relatórios, indicadores
de desempenho, indicadores financeiros, darão a você uma condição, enquanto empresário, de melhor administrar e de melhor gerir a sua sociedade. A área de recursos humanos também não é diferente. Eu falei lá atrás da importância de se ter uma boa estratégia. Por quê? Se eu sei o que eu quero, para onde eu vou, o que eu pretendo, isso vai ajudar, inclusive, a definir o perfil de profissional que eu preciso. Quais são as áreas jurídicas que eu atuo? Portanto, eu preciso de um advogado especializado em impostos, se eu vou atuar na área tributária. Muitas vezes eu tenho particularidades e que eu preciso ter profissionais com especialidades, advogados especialistas em impostos direto do segmento X. Veja, quando eu tenho esse alinhamento, é mais fácil desenhar o perfil dos profissionais que eu preciso para que eu possa buscar esses profissionais, exercer o recrutamento, a seleção, trazer para a minha sociedade aqueles advogados que vão somar a minha estratégia, que vão contribuir para que eu alcance aquela estratégia desenhada. De novo, volto a insistir, uma boa estratégia ajuda você a definir melhor o perfil dos profissionais e, portanto, ter uma chance maior de acertar no processo de seleção. Importante também na área de recursos humanos ter um plano de carreira. Como é que esse profissional vai se desenvolver? Quais são as expectativas que eu posso passar a ele, que eu posso dar de oportunidade para desenvolvimento? Muitas vezes, se eu não tenho isso bem desenhado na minha sociedade, um profissional se não consegue perceber essa oportunidade, às vezes vai embora. Então, você contratou um profissional, treinou, preparou, e quando ele não vê oportunidade e o mercado sinaliza para ele algumas oportunidades, ele vai embora e todo aquele investimento que você fez se perde. Então, ter um plano de carreira, de desenvolvimento, para que esse profissional possa enxergar aonde ele pode ir, o que ele pode alcançar, isso muitas vezes ajuda a motivá-lo e a retê-lo. Avaliação de desempenho. Essa ferramenta é essencial para que você motive os seus profissionais e para que você possa aprimorá-lo. Avaliá-lo, identificando os seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. Todos nós temos deficiência. E quando eu aponto, eu enquanto sócio, enquanto advogado mais sênior, aponto nos demais alguma deficiência e oriento a sanar essa deficiência, eu estou contribuindo para o desenvolvimento dele. E se ele buscar esse desenvolvimento, ele vai ser um profissional melhor qualificado. Isso vai ser interessante para ele, ele vai se sentir motivado, mas também para você, porque você vai ter uma sociedade com advogados bem preparados, bem treinados para os diferentes níveis. E aí, falando em treinamento, estar atento a treinar e preparar os seus profissionais. Muitas vezes o treinamento pode e deve ser dado internamente. Para aqueles mais sênior, muitas vezes você sócio pode treinar os mais júniores, um advogado sênior pode treinar os advogados menos experientes, como fazer uma petição, como melhorar a forma de se peticionar. Em outros momentos, o treinamento deve ser buscado fora. Eu preciso de alguém especializado numa determinada área, portanto, incentivá-lo a buscar essa especialização. Às vezes um mestrado, às vezes um doutorado, ou às vezes uma especialização específica em um determinado segmento. À medida que eu vou treinando, eu vou orientando, eu vou balizando os meus profissionais na busca desse aprimoramento, eu vou qualificando o meu quadro de advogados e, portanto, eu vou conseguindo oferecer aos meus clientes e ao mercado potencial uma qualidade melhor. Isso lhe diferencia em relação aos seus concorrentes e aumenta sensivelmente a sua chance de sucesso para atingir aquela estratégia que você deve ter desenhado no começo. A área de comunicação e marketing. É importante que o mercado saiba que você existe. O que eu faço? Qual é o meu escritório? Quais são as minhas áreas de expertise, de atuação? Como é que eu posso agregar valor ao seu negócio? Um cliente potencial, ele só vai contratá-lo à medida que ele o conhece, que ele sabe que você existe. E não basta saber que você existe, vai ter que saber aonde você atua, qual é a sua especialidade, o que você faz. Portanto, eu tenho que me comunicar com o mercado, ter um nome, ter uma marca, uma cor, uma tipografia e fazer com que isso também seja uniforme para todo o escritório, que todos utilizem a mesma forma de comunicação. Essa comunicação visual é importante para solidificar a sua marca. Ter um site, eu costumo dizer que hoje site é fundamental, não ter site é não existir. É comum com todos nós, quando alguém dá uma referência, a gente buscar no Google referências com maior informação. O que a gente faz? Digita lá. Se eu não encontro no site dessa pessoa, desse escritório, é como se ele não existisse.
É óbvio que muitas vezes não há necessidade de ter um site super sofisticado. Depende do potencial, dos potenciais clientes, né, do seu mercado. Mas ter um site, ter um canal de comunicação do ponto de vista eletrônico é fundamental para que eu possa existir. Mídias sociais cada vez mais presente é uma forma também de eu me comunicar com o meu mercado. Obviamente, aqui os convido a respeitar as regras específicas para escritório de advocacia. Mas, respeitando essas regras, eu consigo e posso utilizar essas ferramentas para me comunicar com o mercado. Muitas vezes dando palestra, dando aulas, produzindo café da manhã, ou agora, que não é possível em virtude da Covid, mas webinars, ou seja, diferentes formas em que eu posso me comunicar, que eu posso passar para o mercado qual é o meu conhecimento, qual é o meu saber jurídico, como eu posso ajudá-lo, para que, de fato, o mercado possa demandar o meu serviço. Volto a insistir, se eu não me comunico com o mercado não vai saber o que eu faço, como eu posso ajudá-lo. Relacionamento, network, também cada vez mais importante. O famoso boca a boca, que hoje eu costumo dizer que o boca a boca de antigamente virou tecla a tecla. As pessoas não falam menos hoje, mas elas se comunicam através de teclas, através de digitação. Então, eu recomendo alguém através de um WhatsApp ou através de um e-mail. Então, o boca a boca de antigamente virou o tecla a tecla. Isso é um network. Quanto maior for essa rede de contatos que eu vou construindo para a minha sociedade, maiores são as chances de eu atingir o público ou o mercado que eu quero. Área de tecnologia. Hoje, ninguém, seja na pessoa física, na pessoa jurídica, consegue sobreviver sem a utilização de ferramentas tecnológicas. Se nós perdemos a conexão, a gente fica desesperado, a gente não consegue se relacionar. Por isso, ter uma boa infraestrutura em tecnologia garantirá à sua sociedade capacidade de se posicionar. Eu quero ter o meu data center interno, eu vou terceirizar, eu vou ter o servidor no meu escritório, eu vou ter as informações em nuvens, né? Atendimento ao usuário, como é que eu vou dar suporte aos meus advogados, às pessoas que atuam quando tiver alguma dificuldade do ponto de vista tecnológico. Eu tenho uma estrutura interna, ou se eu sou um pequeno escritório, eu vou terceirizar isso, porque não é economicamente viável eu ter interno. Sistemas e aplicativos. Hoje, existem várias ferramentas, vários softwares, vários aplicativos de especialização para diferentes segmentos. Se eu atuo, por exemplo, em contencioso de volume, existem robôs, sistemas que ajudam esses escritórios. Se eu atuo no contencioso, perdão, atuo no consultivo, inteligência artificial, dependendo da área que eu atuo, do seu segmento que eu atuo, eu devo utilizar ferramentas, softwares, aplicativos específicos que irão utilizar, se bem utilizado, irão ajudar você, advogado, a exercer a advocacia. São ferramentas de apoio, ferramentas de suporte. Não menos importante, a segurança. Aonde estão esses dados? Quais são os controles, os mecanismos de segurança que eu tenho? Quem pode acessar senhas? Quem não deve acessar parte? Muitas vezes a informação não deve ser acessada por ninguém ou por poucos. Outros, só algumas pessoas devem acessar. Então, ter investimento, ter uma atenção com a segurança é fundamental para o sucesso da sociedade. Área administrativa. Se eu estou montando o meu escritório, se eu estou alugando um espaço, como é que eu vou cuidar desse espaço? Né? É uma sala? É uma casa? Aonde eu estou? Eu preciso estar num lugar nobre, um aluguel mais caro? Ou não há necessidade? Para o tipo de segmento que eu atuo, eu posso estar numa região menos nobre, portanto, economizar em aluguel, cuidar da limpeza, da segurança desse espaço, área de compras, comprar equipamentos, comprar material de escritório. Veja, a gestão administrativa da minha sociedade também é essencial para aqueles que montam o seu escritório. De novo, você se formou em direito. Por vocação, você é um advogado. Mas se você decidiu montar o seu escritório, você tem um desafio, que é o desafio de ser empresário. E aqui eu volto e insisto novamente, não tem como delegar isso. Você pode delegar o operacional. Muitas vezes, quem vai cuidar disso, se a estrutura é um pouco maior, você contrata alguém para fazer. Mas a atenção estratégica, aonde eu vou montar o meu escritório, para que áreas eu quero atuar, qual o perfil de profissional que eu preciso, isso é um papel do sócio, é um papel do empresário. De novo, insisto, digo, a operação disso,
A parte operacional você pode e deve delegar para alguém que pode e muito provavelmente irá exercer esse papel até com maior facilidade e maestria do que o advogado. Mas ignorar isso pode ser um risco muito grande para a sociedade. O que eu ouço muitas vezes também não, Mário, você fala isso, mas isso só funciona para grandes sociedades, para grandes escritórios. Não é verdade. Tudo isso que eu falei para vocês, todas essas ferramentas, elas são aplicáveis para qualquer escritório, independentemente do tamanho. Para um grande escritório, para um médio, para um pequeno ou para um micro escritório. O que muda é o grau de sofisticação. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para tangibilizar um pouco a minha fala. Falamos em orçamento. O orçamento é importante em qualquer sociedade. É óbvio que um grande escritório, muitas vezes, tem softwares sofisticados para calcular resultado, margem de contribuição por diferentes áreas, por diferentes clientes, por advogados, lucratividade para advogado. Se você é um escritório pequeno, um micro escritório, por exemplo, um sócio, um estagiário e uma secretária, talvez você não precise nem tenha condições de ter uma ferramenta tão sofisticada, mas você precisa do orçamento sim. Pode ser uma planilha Excel simples, com algumas colunas, algumas linhas, mas eu preciso saber quanto custa mês a mês o meu escritório, quanto que eu faturo, se essa conta está fechando, quanto sobra no final do mês. Se não sobra, se eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, que tipo de iniciativa eu devo tomar para reduzir o custo e buscar receita? Veja, isso é uma peça, é uma ferramenta chamada orçamento, que num grande escritório eu tenho ferramentas ou softwares sofisticados para isso. Num pequeno escritório, nesse exemplo que eu dei, uma planilha em Excel resolve o seu problema, mas a ferramenta o orçamento ela está presente independentemente do tamanho. Idem para comunicação e marketing. Grandes escritórios têm departamento de marketing interno em virtude do volume, da presença em diferentes veículos. Se você é pequeno, não faz sentido ter esse custo, mas você precisa se comunicar. O mercado precisa saber que você existe. Portanto, a ferramenta comunicação e marketing, ela também está presente, independentemente do tamanho. E assim, todas as demais ferramentas que eu mencionei aqui, elas são aplicáveis a todo e qualquer escritório. De novo, o que muda é o grau de sofisticação. Então, eu os convido aqui a encarar esse desafio de empresário. Se você optou, se você escolheu essa área, montar o seu escritório, participar do escritório, você sim terá que dedicar parte do seu tempo a pensar no seu negócio, a exercer o papel de empresário. E eu volto a insistir também que na faculdade você não aprendeu isso. Então, se dedicar um tempo a se aprimorar nessas ferramentas para que você possa ter um escritório de sucesso é fundamental. Escritório de sucesso não basta ser um bom advogado. Isso é fundamental, é essencial. Mas se eu não for um bom gestor, se eu não for um bom administrador, todo o meu sucesso técnico poderá ir por água abaixo. Eu gostaria de encerrar minha fala aqui com uma mensagem que eu acho muito interessante. Nas tempestades, os pessimistas reclamam do vento. Os otimistas esperam o vento passar. E os competentes ajustam as velas. Espero ter contribuído com vocês para o desenvolvimento e, de novo, ficar atento a isso. Muitas vezes a gente segue ou decide empreender, montar o seu escritório e acaba esquecendo de alguns detalhes importantes, que é esse de pensar a sua sociedade, pensar o seu escritório como negócio. Desejo a todos vocês sucesso e espero ter contribuído para o desenvolvimento da sua sociedade. Obrigado.